E muitas madrugadas eu me peguei conversando com Deus e dizendo: Deus, Eli nada fez senão ser omisso quanto o comportamento dos filhos, senão ser omisso quanto à atitude de profanação produzida pelos seus filhos. E o Espírito de Deus colocou em minha alma que a atitude dos filhos de Eli conseguiu manchar a honra de Eli. Eli não precisou colocar o pé na lama para manchar sua honra diante de Deus, mas o comportamento dos filhos respingou na hombridade de Eli. E muitas vezes nós não entendemos a responsabilidade que nos é imposta como filho de sacerdote, esposa, irmão, parente de sacerdote, tendo em vista que uma vez que o nosso comportamento é um comportamento desequilibrado, coloca em questionamento o ministério das pessoas que nos rodeiam. E a honra de Eli, ela foi manchada por causa da atitude dos filhos de Eli. Os filhos de Arão também morreram dentro do templo, porque decidiram pegar a lâmpada e colocar fogo estranho perante o Senhor. E Deus ceifou os filhos de Arão, sobrinhos de Moisés, e disse a Arão: não chore e nem lamente esse incêndio, não raspe a cabeça e nem ande de luto por eles, mas jogue a cinza deles para fora do arraial, porque nem a cinza dos seus filhos eu quero dentro do arraial. Deus está dizendo: a sua descendência não pode manchar as ordens e os limites que eu, Senhor, predeterminei para o meu povo. Mas quando se fala a respeito de Davi, é perceptível e notório que Davi vai ser um divisor de águas, um marco na geração a qual Deus o levanta para ser rei de Israel e governar segundo a permissão de Deus. A arca da aliança foi levada, os filhos de Eli desceram à sepultura, Eli também fora ceifado, e agora Davi vai ter uma demanda com Saul. E essa demanda que Davi tem com Saul é um tanto quanto complexa, porque Davi desce no vale, vence Golias, torna-se candidato ao trono real de Israel, recebe Mical por esposa, Jônatan por cunhado, Saul por sogro, e Davi sai do anonimato da terra de Belém para morar no palácio. Quando Davi está morando no palácio, a Bíblia diz que as oportunidades começam a surgir para Davi. E em uma das oportunidades, Davi vai à peleja e volta com a sua mão agarrada à espada, de tanto sangue que ele derramou dos filisteus. E a Bíblia diz que ao entrar na cidade, as mulheres cantavam e diziam: Saul matou 1000, mas Davi 10 milhares matara. E o nome de Davi saiu do anonimato e entrou em evidência. Quando o nome de Davi entra em evidência, a Bíblia nos relata que um ciúme possui o coração de Saul. Possuído pelo ciúme, temeroso quanto à sua posição e a sua honra diante do povo, Saul agora trama ceifar a vida de Davi. Essa trama de Saul é descoberta por Jônatan. Jônatan, por amar Davi, orienta Davi a se esconder no período da festa dos pães asmos. Davi se esconde e Saul revela o desígnio do seu coração ao lançar ou jogar uma lança contra Jônatan. Jônatan orienta Davi e Davi começa a fugir da ira de Saul. Nesse tempo de fuga de Davi, Davi passa em algumas cidades e a Bíblia diz que havia um decreto dado por Saul, que toda cidade, todo povo que falasse que não viu Davi tinha que jurar, e não jurando morreria a espada de Saul, porque grande era a ira. E a Bíblia diz que Davi, passando de uma cidade para outra para escapar da espada de Saul, certa feita Davi deixou a barba crescer, uma barba escorrer,
e entrou em Gade cambaleando, como se fosse um ébrio, como se fosse um bêbado. E a Bíblia diz que quando o rei de Gade visualizou Davi, ele disse: porventura Saul temeste a um bêbado, Saul temeste a um homem desequilibrado. E assim Davi escapou da ira do rei de Gade. Deus deu a Davi a oportunidade. Saul adentrou na caverna, Davi cortou a orla do vestido e não usou a espada contra o ungido de Deus. O tempo passa, Saul, Jonathan desce à sepultura, Davi lamenta a morte de ambos e Deus dá a Davi o trono. Davi assenta-se à cadeira real de Israel, literalmente como rei. Quando Davi assume o reino, a Bíblia diz que Davi levanta para si um exército, e nesse exército que Davi levanta, está diante dele Urias. Esse Urias, o heteu, esposo de uma mulher chamada Betseba. Esta Betseba, filha de Elã, este Elã, oráculo de Davi, conselheiro do rei, vivia dentro dos âmbitos do palácio real. A palavra do Senhor diz que ao travar uma certa peleja, Davi decidiu ficar em casa, ficar na sacada, ficar descansando, ficar deleitando, porque era uma peleja tranquila, era uma guerra em que não se ouvia muito o barulho de espada, que as lanças não eram jogadas, os dardos não eram atirados, o adversário era fraco, a guerra era serena, e por esse motivo Davi colocou em seu coração ficar em casa, não ir ao campo de batalha. Quando Davi não vai ao campo de batalha, eu percebo que Davi estava ocioso. Quando eu digo que Davi está ocioso, eu não digo que ele está ansioso, porque ansiedade é desejo desacelerado da alma de conquistar algo ou de chegar em algum lugar. Segundo Freud, pai da psicanálise, o ansioso, ele come sem ter vontade, ele anda pela casa. O ansioso, ele tende a falar sem raciocinar. Agora, o ocioso, no Aurélio, é alguém que está desocupado, é alguém que não tem o que fazer, é alguém que está com a mente vazia. Naquele dia, prontamente, Davi deixou de ir à peleja e, ficando em casa, encontrou-se no estado de ociedade. Quando eu falo que Davi estava no estado de ociedade, eu quero que você imagine comigo um rei, um valente, um homem que foi treinado para vencer gigantes, um homem que foi treinado para usar a espada, um homem que era ágil ao tirar a flecha da aljarva e colocar no arco e acertar com precisão no alvo, um homem que tinha habilidade com broquel, com o escudo e com a rotela, um homem que cavalgava com muita facilidade. Agora, no lugar de estar na peleja, está em casa ocioso, passando tempo, se entreterem no entretenimento da sua ótica. Quando eu falo no entretenimento da ótica, eu quero que você entenda que Davi está usando seus olhos para captar a imagem ao seu redor. E uma vez que os seus olhos estão captando a imagem, a sua alma está sugando, drenando aquilo que é visualizado, contemplado. Certa feita o apóstolo Paulo disse e falou concernente à concupiscência dos olhos. Quando se fala de concupiscência dos olhos, se fala de desejo, paixão. Quando se fala de paixão, se fala de um sentimento carnal. Quando eu falo que paixão é um sentimento carnal, eu quero que você entenda que a paixão, ela desponta entre três sentimentos reais, tangentes e gritantes, denominados como sentimentos dilatados ou que emanam do amor. Quando se fala de amor, o primeiro amor que nós conhecemos é o amor ágape, o amor de Deus pela humanidade. O segundo sentimento desaguado do amor é o amor eros, o amor de marido e mulher. O terceiro sentimento é o amor fílemo, o amor de pai para filho. Mas quando se fala de paixão, se fala de um sentimento produzido pela aparência, um sentimento produzido pela estética, um sentimento produzido por aquilo que é visível. A paixão,
conduziu Ló até Sodoma e Gomorra. Quando Ló visualizou a beleza, a estrutura, a pavimentação da cidade, o coração de Ló se apaixonou. E apaixonado o coração, os pés o conduziram com a alma aberta para dentro de Sodoma e Gomorra. Mas o sentimento brotou primeiro no coração, mas a janela da alma são os olhos. Os olhos de Ló visualizaram, o coração desejou, e os pés precipitaram para dentro de Sodoma e Gomorra. Mas quando se fala de sentimento produzido por paixão, sentimento que aquece a alma, que incendeia, que queima, que faz a alma ficar gritando, Deus me traz à memória um jovem nazireu cujo nome era Sansão. Jovem esse que Deus, o Senhor, havia separado, jovem esse que Deus havia escolhido, que através dele Israel faria justiça, estava entre os juízes, homem que tinha o Espírito de Deus sobre ele, que apenas com seus braços arrancou as portas da cidade, levou até o gume do monte, homem que tinha autoridade, que matara leão com a mão, enfrentara urso e com uma queixada de jumenta desbaratou os adversários de Israel. Homem forte de braço, mas homem fraco de mente, homem forte de físico, mas homem fraco intelectualmente, homem habilidoso com a queixada de jumenta, mas homem desequilibrado diante das paixões e dos desejos carnais. Quando se fala de paixões e desejos carnais, e quando se olha o crivo ou o currículo da pessoa de Sansão, é perceptível que Sansão já tinha uma inclinação para os desejos da carne, já havia cometido pecado em Soreque, já havia deitado com a prostituta, já tinha se entregado aos prazeres da carne. Só que o diabo demanda de paciência, o diabo demanda de paciência, ele tece a teia com precisão, ele demanda de tempo para preparar uma armadilha. O diabo não tem pressa para envergonhar, o diabo não tem pressa para humilhar, o diabo não tem pressa para derribar, o diabo não tem pressa para ceifar, o diabo não tem pressa para induzir, seduzir, embolar, travar. Mas eu profetizo aqui essa manhã que as armadilhas e ferramentas preparadas contra a tua vida, elas não prevalecerão. Oh glória! Eu profetizo aqui essa manhã que as ciladas que são armadas contra a tua vida, elas serão queimadas pela glória de Deus. Eu profetizo aqui essa manhã que tudo quanto o inimigo tem preparado para tentar te tirar do propósito, do foco de Deus, será desbaratado pela mão do Todo-Poderoso de Israel. Eu declaro que essa manhã que sobre ti não vale maldição e nem encantamento. Eu declaro que essa manhã que as arapucas, as armadilhas, as ciladas que estão preparadas contra a tua casa, contra a tua família, contra o teu ministério, contra a tua honra, elas não prevalecerão. Eu profetizo aqui essa manhã e declaro que o Senhor é o teu escudo, é a tua rocha, é a tua fortaleza, é o teu abrigo. Eu declaro que essa manhã, se você está apaixonado, indo atrás da tua paixão, o amor ágape vai te conduzir até o Calvário. Eu profetizo que a tua vida vai mudar de rota. Eu declaro que os seus pés não correrão para o lugar escorregadio. Eu profetizo que a tua alma não andará nos lugares escuros. Eu declaro que o Senhor Deus há de tirar da espada, há de pegar da rotela, há de pegar o escudo e há de pelejar em teu favor. Eu profetizo que essa manhã que é um revestimento sobre a tua vida. Eu declaro que há um avivamento brotando aqui nesta cidade. Eu profetizo que o espírito que paralisa a mente dos crentes que estava pairando sobre essa cidade está sendo repreendido. E desde quando cheguei aqui essa manhã, o Espírito de Deus me disse: declare e profetize que as cadeias que estão aprisionando pessoas em casa, impedindo pessoas de cultuar e de adorar o meu nome, essas cadeias cairão. Eu profetizo que aquele que está tombado há de ser posto de pé. Eu declaro que aquele que está caído será levantado pela mão de Deus. Eu declaro que aquele que está fracassado há de ser fortalecido. Eu profetizo que o desanimado ficará animado, o fraco há de se levantar. Eu declaro que o avivamento correrá nos quatro cantos dessa cidade e uma glória há de visitar aquele que está em casa parado, paralisado,
fragilizado, estefado, completamente cansado, rendido por causa das decepções, há de se levantar e dizer: Deus tomou da rotela, pegou da espada, já embraçou o escudo e vai diante de mim pelejando em prol da minha vida. Eu declaro que um verdadeiro avivamento virá sobre este lugar, virá sobre a tua vida. Tu não serás a mesma, tu não serás o mesmo. Adacalassúria, a mão de Deus te envolverá. Quando eu digo que Davi estava ocioso no seu palácio, quero que você entenda que todas as demandas de Davi já haviam sido preenchidas. Quando eu digo que as demandas de Davi estavam preenchidas, quero rapidamente falar com você quem era Davi e quem é o Davi desocupado no palácio. Davi era um menino que vivia cuidando das poucas ovelhas de seu pai, sem credibilidade, o menor da casa. Segundo a cultura judaica, nunca seria ungido, porque era o derradeiro, era o menor, o pequeno. Mas agora Deus, o Senhor, vestiu Davi de honra. Deus, o Senhor, colocou Davi dentro do palácio. Uma estrutura estava ao redor de Davi. A melhor comida, a melhor bebida, morando dentro de um palácio. Uma mesa real à sua disposição, súditos e súditas ao seu trabalho. Carros, cavalos e cavaleiros à disposição de Davi. Já não era mais alguém que andava com uma sandália qualquer, com um pedaço de vara na mão. Trocou a vara por um cetro, trocou a vestimenta de pano de saco por uma túnica de rei. Oh glória! Tirou de sobre si os carrapichos e colocou na cabeça uma coroa. Deixou de morar na casa do papai em Belém para morar na capital, no centro da cidade, dentro de um palácio. Toda uma estrutura bérica cercando Davi, os seus servos cercando Davi, a honra diante daquele homem. Sim, a grandeza e os tesouros foram abertos a um menino pobre de Belém. Oh glória! O anônimo agora está sentado à cadeira. Aquele que não tinha, agora esbanja. Não esbanja no sentido de desperdiçar, mas esbanja no sentido de ser provido, de ter tudo quanto quer, de viver uma vida patrocinada por uma chamada de Deus. Escuta o que eu vou dizer: viver uma vida patrocinada pela chamada de Deus. Tinha tudo na mão, tinha tudo que precisava, estava no melhor lugar que qualquer jovem da sua idade desejava estar. Fecha o teu olho, por favor, porque eu vou pregar rapidinho. Eu imagino que quem estudou com Davi dizia: foi da minha sala e agora mora no palácio. Eu imagino que quem andou no pasto com Davi dizia: tocamos ovelha junto, andamos pela rua, brincamos em Belém e agora ele é rei. Eu imagino que quem conviveu com Davi na mocidade dizia: quantas vezes nós tomamos banho junto no rio, nós nadamos naquele açude e agora ele mora no palácio. Deus mudou a realidade de Davi, tirou Davi do anonimato, colocou em lugar de evidência. Davi que não tinha servos, agora tem servo. Davi que tomava na caneca, agora toma numa taça de ouro. Davi que comia na marmita, agora come assentado à mesa. Davi que não tinha carro, andava a pé, agora tem carruagem para andar. Davi que vestia uma túnica simples, agora está vestido, meu amado, com vestimenta real. Davi que vivia preso, cheio de carrapicho, andando ermo pelo mato, agora está andando dentro do palácio, na sacada. Só que o problema não é o fato de Deus ter mudado Davi de posição. O problema não é o fato de Deus ter tirado Davi do anonimato e posto Davi em lugar de honra, porque Deus é perito em fazer isso. Deus é perito em tirar alguém do lugar baixo e colocar no lugar alto. Deus é perito em mudar a página da história de alguém. O problema é quando esse alguém galga posições elevadas dadas pela mão de Deus, e ao ser introduzido no lugar de honra, esse alguém começa a brincar com a oportunidade. Esse alguém começa a brincar com a honra que Deus deu. Esse alguém começa a desbanjar. Esse alguém começa a achar que pode romper com todos os limites e desonrar quem lhe honra, e ferir quem cura suas feridas, e magoar quem lhe protege, e trair quem protege a sua retaguarda. A pior coisa que Davi
Davi fez para mim, como entendo na minha mente, foi apunhalar o seu amigo Urias. Porque quem é Urias o Heteu? Urias o Heteu é um homem simples, casado com uma mulher que era possuída de beleza. E ter beleza não é pecado, ser bonita não é pecado. Não é culpa de Betseba se ela nasceu provida de beleza. A culpa é de alguém que está desocupado. A culpa é de alguém que não consegue se conter com aquilo que Deus dá e que é algo que é dos outros. A culpa é de alguém que não consegue conviver e viver com a porção que Deus lhe concedeu e não tira o olho daquilo que não é dele. O problema não é beleza de Betseba. O problema é que Davi estava insaciado, morando no palácio, mas insaciado, com a coroa na cabeça, mas insaciado, assentando na mesa, mas insaciável, andando de carruagem, mas insaciável. Escuta o que eu vou dizer. O que que Deus vai ter que te dar para saciar a tua alma? O que que Deus vai ter que te proporcionar para saciar a tua alma? Você não está entendendo? Olha quem você era e veja quem você é. Olha onde você estava e olha onde Deus te colocou. Olha tudo Deus, quando Deus tem te proporcionado. Aquieta-te, porque o mesmo Deus que deu, tira. O mesmo Deus que levantou, abate. O mesmo Deus que honra, descobre o opróbrio. O mesmo Deus que eleva, coloca no pó. Porque Deus não apadrinha ninguém. Porque Deus não esconde transgressão de ninguém. Eu vou pregar essa manhã. Porque Deus não abraça leproso. Porque Deus não manda de mão dada com quem está em iniquidade. Porque Deus não tem dois juízos. Porque Deus não tem dubiedade de caráter. Porque Deus não esconde transgressão minha, nem tua, nem de ninguém. Mas essa manhã eu quero pregar sobre por que o diabo não quer Natan na casa. Porque o diabo não quer Natan na igreja. Porque o diabo não quer Natan nas convenções do Brasil. Porque o diabo não quer Natan pregando nos congressos do Brasil. Porque o diabo não quer Natan pregando nas cruzadas do Brasil. Só que o diabo não deixa o sentimento dele ser notório. Mas o diabo usa a gente em pecado para realizar o desejo dele. E tem muita gente em pecado que não quer Natan pregando em congresso. Tem muita gente em pecado que diz: esse pregador aqui não prega, essa cantora aqui não canta, não quero Natan aqui. Porque se Natan vier aqui, ele vai contar história. E se ele contar história, ou eu mudo ou eu morro. Mas escuta o que eu vou dizer aqui. Não adianta tentar parar Natan, porque quem te colocou no palácio é maior do que você, ô glória. Não adianta tentar parar Natan, porque quem te escolheu é maior do que você, ô glória. Não adianta tentar deter Natan, ô glória, porque Natan está indo ao teu encontro. Fecha o teu olho, por favor. Natan está indo até a sua estrutura, ô glória. Natan vai entrar no teu palácio, ô glória. Natan vai entrar no teu escritório, ai, 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 Jeová. Natan vai até a sua convenção, ô glória, ô glória. E eu vou dizer aqui essa manhã: Natan não precisa ser literalmente um homem. Natan pode ser também uma mulher. Natan pode ser uma criança. Natan pode ser uma senhora de idade. O mesmo Espírito que usou Natan para falar com Davi vai tomar uma criança para falar com o pastor presidente. Vai tomar uma viúva para falar com o pastor presidente. Talvez você não recebe o Natan que está em evidência, mas o Natan que está em evidência não pode ir. Mas o Espírito que está sobre Natan, ele pousa sobre o anônimo, sobre o pequeno. Oh glória.